Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos continuar com a nossa resolução de questões de história por vestibular dividido por assunto. Hoje nós vamos voltar no assunto a Alta Idade Média. Quem não viu os outros vídeos sobre a Alta Idade Média, de resolução de questões dos vídeos passados sobre a Alta Idade Média, acesse aí o card embaixo, que vocês vão ver um link dos dois vídeos sobre a Alta Idade Média. Eu acho que um vídeo sobre a Alta Idade Média que eu postei nos vídeos anteriores. E a primeira questão, sem mais delongas, eu até peço desculpas antecipadas que está um pouco apagado, a digitalização não foi muito bem feita, mas aqui em cima onde está escrito FUVEST, tem o número 1 e é a questão 1. E ela é uma questão aberta e que nos permite dissertar um pouco sobre o assunto de uma maneira um pouco maior do que se fosse uma questão fechada, e ela vai pedir a seguinte questão para o candidato. O feudalismo, que marcou a Europa Ocidental durante a Idade Média, resultou em duas heranças distintas, a romana e a germânica. Primeiramente, é importante você diferenciar Idade Média de feudalismo. Quando se fala em feudalismo, nós estamos falando da estrutura social que orientou a Europa durante esse período. Idade Média já é a forma como os historiadores denominaram historicamente esse período. Então eu falei no vídeo anterior, e vou repetir agora, que o homem e a mulher que viveu ali entre 453 a 1453, ele não sabia, esse indivíduo, esse homem, essa mulher, não estavam cientes de que viviam na Idade Média, certo? Esse termo foi dado depois, foi conferido a esse período histórico pelos historiadores renascentistas, e isso teve um motivo. O renascentismo, certo? Ali o período começa no século XVI para frente, fugindo um pouco, ele foi um período histórico de negação do passado recente da Europa, certo? De negação daquilo que orientou a Idade Média. Por isso que durante muito tempo, a Idade Média, esse período de 1000 anos, ele foi denominado de Idade das Trevas. Mas quando você fala em Idade Média, um período de 1000 anos, não significa uma coisa só. Tá bom? Por isso que os historiadores criaram o termo Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Nós não vamos entrar em detalhes nessa situação. O que eu quero que vocês entendam é que feudalismo é a estrutura social, certo? E Idade Média é o período histórico. Então tem que separar bem isso. E aí, quando você fala em feudalismo, a estrutura feudal, ela foi assentada com base em duas heranças distintas, a romana e a germânica. A Europa viveu, quando acabou o Império Romano se dissolve, e aí você entra no que os historiadores chamam de Idade Média, você vê uma herança cultural muito grande na Europa, mas com o predomínio da herança romana e da herança germânica. Então, quando se fala em estrutura social do feudalismo, você tem o quê? Duas coisas. Você tem a servidão e o colonato, que são heranças romanas, certo? E você tem o comitatus e o benefício, que são heranças germânicas. Eu vou falar sobre cada uma delas. A servidão ela é algo simples. A servidão era um sistema, certo, em que um ser humano estava subordinado a outro ser humano, uma pessoa estava subordinada a outra pessoa. Então, servidão era uma estrutura que você tinha senhores e feudos. Então, você tinha o senhor feudal e você tinha o servo. Esse sistema, essa relação é chamada de servidão. É uma herança romana. O colonato já é um pouco diferente. O colonato, ele é uma situação em que o colono ele era escravo da terra, ele era preso à terra, ou seja, o servo estava preso ao senhor feudal. O indivíduo que estava submetido ao colonato, ele estava preso à terra. Então, o senhor feudal podia explorar aquela terra, mas ele tinha que usar o colono junto, certo? O colono vinha junto com a terra. Era uma relação de interdependência, certo? Do senhor, do colono com a terra, certo? Então essas duas heranças são heranças romanas. O comitatus, ele é um sistema de vassalagem, um complexo sistema de vassalagem que inclusive ele abrangia os senhores feudais. Você tinha senhores feudais que eram servos de outros senhores feudais,
senhores feudais mais poderosos, senhores feudais com feudos maiores, senhores feudais mais proeminentes. Então, esse sistema de vassalagem muito comum na Idade Média, ele era chamado de comitatus e é uma herança germânica. Era muito difícil um indivíduo na Idade Média que não fosse servo de alguém. Inclusive, você tinha reis que eram servos de outros reis, ou seja, era um sistema de vassalagem muito complexo. E você tinha também o benefício. O benefício, ele era uma recompensa que os chefes militares davam aos seus soldados. Na maioria das vezes a recompensa era em pedaços de terra. Então, por conta de proezas nos campos de batalha, os senhores feudais, eles presenteavam os seus soldados com o benefício. O benefício era a terra. Lembrando que na Idade Média, o bem mais valioso era a terra. Certo? Então você tinha um vínculo com a terra, você tinha a terra como um instrumento de riqueza, muito mais importante do que hoje, muito mais importante do que no mundo pós-revolução industrial. Certo? Portanto, a questão 1 ela está respondida. A questão da FUVEST: herança romana, servidão e colonato; herança germânica, comitatus e benefício. Bom, vamos responder agora a questão da Unicamp, também é uma questão aberta, e ela vai falar sobre o feudo. O feudo era a principal unidade de produção da Idade Média. Como se dividia o feudo é a questão 1, e explica a função de cada uma das partes do feudo. Eu vou fazer uso aqui de uma imagem, se vocês me permitem, eu vou até aumentar essa imagem aqui, diminuir um pouco. Exemplo de feudo. Isso daqui, essa imagem aqui, era a imagem de um feudo, ou seja, isso daqui era um feudo medieval. É óbvio que essa é uma representação de desenho, uma representação ideal, mas você vê que um feudo na Idade Média era mais ou menos isso. Você tinha o que? O castelo, onde vivia o senhor feudal, você tinha o moinho, que era na maioria das vezes um rio, certo? Ou um córrego que gerava energia, certo? Não energia elétrica, mas que gerava energia mecânica. Você tinha o manso comunal, você tinha a casa do servo, você tinha o manso senhorial, o manso servil, a igreja, que era muito importante, e você tinha a plantação. Então, o feudo, ele era basicamente dividido dessa seguinte forma aqui, certo? E explica a função de cada uma das partes do feudo. Bom, o castelo era a morada do senhor feudal, o moinho era o local onde você gerava energia mecânica, certo? Você tinha aqui o manso senhorial, que era a terra do senhor feudal, em que o servo cultivava na terra do senhor feudal. Você tinha o manso comunal, que era uma terra tanto para cultivo do servo quanto para o cultivo do senhor feudal. Você tinha a casa do servo, você tinha o manso servil, onde, sob a permissão do senhor feudal, o servo ele cultivava a sua própria plantação, mas não gerava excedentes. Então é muito importante vocês entenderem que havia um sistema também de obediência muito grande, em que você não gerava excedente de produção. Esse excedente de produção começa a ser gerado com o desenvolvimento das tecnologias lá no final da Idade Média, ali quando surgem os burgos, surgem as feiras, mas isso é em outro período histórico. Esse desenho aqui, ele é característico da Alta Idade Média, certo? Portanto, a questão 2, ela está respondida. Vamos voltar aqui à questão 3, né, da VUNESP. A questão 3 vai trazer um extrato de texto do Marc Bloch, um importante historiador medievalista francês, a sociedade feudal. Nós em História estudamos muito mais o Apologia da História e o ofício do historiador do Marc Bloch. Mas o Marc Bloch tem uma grande contribuição na questão da história do feudalismo europeu. É muito importante estudar as obras do Marc Bloch. Ele foi um historiador francês que morreu fuzilado pelos nazistas durante a invasão alemã à França, né? Na França de Vichy. Bom, vamos lá, vai dizer o seguinte: na sociedade feudal, o vínculo humano característico era o elo entre subordinado e o chefe mais próximo. De escalão em escalão, os nós, assim formados, uniam, tal como se tratasse de cadeias infinitamente ramificadas, os mais pequenos aos maiores. A própria terra só parecia ser uma riqueza tão preciosa por permitir obter homens
remunerando-os. Certo, vamos lá. O texto descreve o que o texto ele descreve? Ele está descrevendo a hierarquia eclesiástica da Igreja Católica. Ele está falando de bispos, de arcebispos, de cardeais, de papa. Não está falando. Certo, é óbvio que a Igreja teve um papel importantíssimo para compreender a Idade Média, isso é óbvio, né? Mas não está falando disso, então você descarta a alternativa A. Vamos à alternativa B, relação de tipo comunitário dos camponeses. Ele está falando de comunidade, de relação de comunidade, ou ele está falando de um vínculo humano característico entre o subordinado e o chefe mais próximo? Certo? Então você pega todo esse tipo de relação comunitária e descarta. Ele está falando sobre a relação de sucerania e vassalagem, não é sucerania e vassalagem? Vejam bem, olha a pista que o texto está dando. Vínculo humano característico foi o elo entre subordinado e o chefe mais próximo. Ele está falando de sucerania e vassalagem, certo? Portanto, na questão 3, a alternativa C está correta. Vamos descartar as duas alternativas. As duas alternativas, a D está falando hierarquia das corporações de ofício. As corporações de ofício não surgiram nesse momento histórico. Não havia ofício, não havia corporações de ofício. Nós estamos falando de uma sociedade em que você tinha um elo muito forte entre o ser humano e a terra, entre o indivíduo e a terra. Então, a alternativa D está incorreta e a alternativa E vai dizer organização política nas cidades medievais. Também não está falando disso. Está falando de hierarquia entre sucerania e vassalagem. Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora na questão 4 da FUVEST. É uma questão fechada e ela vai falar o seguinte. O sistema feudal caracterizava-se pelo que ele está pedindo, qual é a característica do sistema feudal. E lembrando que ele tem 5 alternativas, ela tem que estar totalmente correta. Tá bom? Não adianta nada uma parte da alternativa falar uma característica da economia feudal e aí na segunda parte da alternativa ela está falando de uma característica que não pertence ao sistema feudal. Tá bom? Então tome muito cuidado com isso daí. Aquele indivíduo, aquele estudante que lê as coisas pela metade, ele não vai ser aprovado. Ele só vai ser aprovado aquele estudante atento. Tá bom? Para você ser aprovado em questão fechada, você tem que ser esperto. Você tem que estar atento a todo momento durante a prova. Tá? A alternativa A é um exemplo disso. Ela vai dizer, inexistência do regime de propriedade da terra, predomínio da economia do comércio e a organização da propriedade pública. Existia inexistência do regime de propriedade da terra? Não existia. Não havia. Havia o regime de propriedade da terra, sim. E não havia o predomínio da economia do comércio. Tá bom? A alternativa A está incorreta. Vamos subir aqui um pouquinho. Vamos à alternativa B. Cultivo da terra por escravos, com produção extensiva e grandes benefícios para os vassalos. Primeiro que a produção não era cultivada pelos escravos, e sim pelos servos. Tá bom? Servidão é uma coisa, escravidão é outra. Tome muito cuidado, tá? Eu sei que a diferença é sutil. Na prática, às vezes pode parecer que elas não existem, mas existem a diferença sim no sentido etimológico, na prática, no sentido histórico. Tá bom? A alternativa B está incorreta também. Aplicação do sistema assalariado e trabalho forçado dos vilões nas pequenas propriedades senhoriais. Você não pode falar em trabalho assalariado nesse momento histórico. Tanto é que, nesse momento, a maioria das relações comerciais eram feitas por trocas. Você não tinha quase moeda, praticamente não tinha moeda, praticamente você não tinha nem o sistema de pesos e medidas unificados. Isso daí vai ser unificado depois com a consolidação dos Estados Nacionais. Então, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer divisão da terra em pequenas propriedades e utilização de técnicas avançadas de cultivo. Pode até ser que a divisão da terra era em pequenas propriedades, está correto, mas você não usava técnicas avançadas de cultivo. As técnicas de cultivo eram extremamente rústicas e pouco avançadas nos 1000 anos de Idade Média. Certas técnicas de cultivo começaram a ser avançadas com a Revolução Industrial.
certo? Quando você fala em técnicas de cultivo das coisas, nós estamos falando de revolução industrial, por isso a revolução industrial é tão importante para o entendimento da humanidade de hoje, né? Muitos alunos não dão importância equivocadamente à revolução industrial. Portanto, a alternativa D também está incorreta. Se a B, a C e a D estão incorretas, qual que nos sobra? Qual que nos sobra? Nos sobra a alternativa E, que vai dizer o seguinte: propriedade senhorial da terra, regime de trabalho servil e bases essencialmente agrárias. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra E. O sistema feudal caracterizava-se pela propriedade senhorial da terra, regime de trabalho servil e bases essencialmente agrárias. Bom, agora nós vamos à questão 5, que é a última questão do nosso vídeo, que vai dizer o seguinte: em relação à formação dos reinos bárbaros. O que seriam os reinos bárbaros? Aqueles reinos formados ali no final do Império Romano, começo do período medieval, numa certa transição, certo? E ele está pedindo o seguinte: explica os motivos que permitiram as invasões bárbaras do Império Romano do Ocidente. É complicado você ser taxativo nessa questão. Eu jamais colocaria uma questão dessa. Eu acredito que eu não colocaria uma questão dessa, porque nem os historiadores apresentam um consenso no tocante às causas que permitiram as invasões bárbaras. Mas alguns motivos apontados pela maioria dos historiadores são o seguinte: primeiro, o Império Romano estava com uma dimensão territorial muito extensa e muito difícil de ser mantida a lei e a ordem naquele período histórico. Lembrando que o Império Romano era extenso, extremamente extenso, dominava praticamente toda a Europa, uma parte da Ásia, o norte da África, ou seja, a grande extensão permitiu com que várias faixas do Império ficassem desguarnecidas. O segundo motivo foram as lutas internas ali. Roma perdeu muito prestígio por conta das suas lutas internas. Você tinha imperadores que estavam imersos em situações políticas muito difíceis, com transição muito complicada. A transição em Roma entre um imperador e outro era algo extremamente sangrento. E você tinha também ali generais que estavam ambicionando determinadas coisas. Então, você tinha um império extremamente desorganizado, economicamente enfraquecido e politicamente em confusão, certo? Então esses motivos eles permitiram com que as invasões bárbaras prosperassem, certo? Então as invasões bárbaras prosperaram no bojo ou na esteira do processo de enfraquecimento do Império Romano. Bom, a alternativa B vai dizer o seguinte: mencione 3 povos bárbaros que invadiram o Império Romano do Ocidente. Ao menos 3 povos foram os francos, foram os godos, os visigodos, os germânicos, os alanos, os vândalos. Foram vários povos que se aproveitaram da fraqueza do Império Romano, mas principalmente os francos, os germânicos e os visigodos, certo? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá bom? Olhe aí o nosso card para ver as novidades. Até mais!